Oi, gente. Hoje é dia 16 de janeiro, né? Primeira prova da Unicamp, segunda fase. E vamos comentar as questões de matemática, as três primeiras questões de matemática. A primeira questão é a questão número 13, que ele fala sobre as 12.000 cópias, né, de relatórios que é impresso por mês. Aí ele dá uma tabela, né, onde ele dá o tipo de cartucho, então tem o BR, seria baixo rendimento, e a R, né, alto rendimento. Ele dá o preço, né, de cada um desses cartuchos e o rendimento de cada um desses cartuchos, né, na coluna 3. Aí, no item A, ele pede, né, qual seria o menor preço possível. Então, você teria que dividir, né, o preço pelo rendimento, porque aí você vai obter o custo por página. Então, se você dividir lá os 90 por 810 cópias, você vai obter lá por cópia 0,11 aproximadamente, né? E se você dividir 120 por 600, você vai obter 0,20. E se você dividir 150 por 2.400, vai obter o 0,0625. E se dividir 270 por 1.200, dá 0,225. Então, o mais difícil nessa questão é fazer essa divisão sem calculadora, né? E aí você observa que os dois do meio, que seria colorido de baixo rendimento e o preto de alto rendimento, são aqueles que produzem o custo menor, né? Então, isso já responderia à questão do item A. No item B, ele fala, né, dessas 12.000 páginas de relatório, ele dá o custo do papel e, utilizando apenas os cartuchos de alto rendimento, né, então ele queria saber com a impressão em preto é 80%. 80% de 12.000 daria 9.600 páginas, cópias, né? E colorido seria 20% restante, de 12.000 daria 2.400 cópias. Então você não pode esquecer do preço do papel, né? Que ele fala lá que uma resma custa R$10. E ele explica que uma resma tem 500 páginas. Então você pega e faz o custo, né? Preto, 9.600 vezes o 0,0625 dá R$600. O colorido, 2.400 cópias vezes 0,225 daria R$540. E mais o preço do papel, que é 12.000 vezes 10 sobre 500, dando né, R$240. Totalizando todos os gastos, aí você vai chegar no 1.380, que responde o item B, né? Essa questão é uma questão básica, né, que você lendo o texto, interpretando direitinho, você, né, iria chegar nessa resposta facilmente. Agora, na questão 14, é a questão que fala sobre a poluição, né? Então ele fala aí que a emissão do combustível, né, de CO2. E ele coloca no item A que o motor, aí, um determinado motor, ele emite 2,4 quilos de CO2 por litro de combustível, né? Então, esse é um carro que emite 2,7 quilos de CO2 por litro de combustível. Aí ele dá um dado que uma viagem de 378 quilômetros e o carro fazendo 13,5 quilômetros por litro, né, com uma regrinha de 3 simples, aí você conseguiria, né, obter quantos litros você precisaria para percorrer 378 quilômetros. É só dividir 378 por 3,5, dá 28 litros de combustível. Com 28 litros, cada litro emitindo 2,7 quilos, você vai chegar logo a 75,6 quilos de CO2 nessa viagem, né? Então, aí responderia o item A, né? Na viagem de 378 quilômetros, né, vai ser emitido 75,6 kg de CO2, correto? Agora, no item B, ele fala numa função do segundo grau, uma função polinomial do segundo grau. E todo mundo sabe que a função polinomial do segundo grau, ele tem um coeficiente do x2, um coeficiente do x e um coeficiente do termo independente. Como ele relaciona, né, o C, que é a emissão de poluição pela velocidade, então a gente
né? Escreve C é igual a AV2, V ao quadrado, mais BV mais M. O M é o termo independente. Com os dados da tabela, você consegue montar um sisteminha, né? Então, você monta o sistema colocando, né, a emissão de CO2 no lugar do C e no lugar do V, né, a velocidade. Aí sai no sisteminha que, resolvendo facilmente esse sistema, você chega no A igual a meio, B igual a menos 40 e o M, que é o termo dependente, igual a 1000. E você chega na função C de V igual a meio V ao quadrado menos 40V mais 100, mais 1000, né? Então, uma questãozinha assim, que se você não errar nas contas no sistema, né, você consegue facilmente chegar à resposta, né? Então, as duas primeiras questões, você vê que a Unicamp, ela se caracteriza por essa característica de dar um texto, né, então é contextualizado, e você tem que fazer a interpretação matemática disso, que é uma característica da Unicamp, né? Então, quem treinou para isso não deve ter estranhado muito. Bom, na questão 15, já é aquela questão do sangue, né, do exame do sangue lá, né? Aí ele relaciona o colesterol total com LDL, que é o colesterol bom, HDL, que é o colesterol, né, ruim, entre aspas, né, e o TG, que é o triglicérides, né? Então ele dá uma fórmula, que o colesterol total é a soma do colesterol bom com o colesterol ruim, mais a quinta parte dos triglicérides. E ele dá uma tabela onde ele fala que os valores normais de uma pessoa tem que estar dentro desses intervalos aí, né? Aí no item A, ele fala que o Pedro, né, tem um perfil lipídico, né, de 198 mg por decilitros. Aí há uma errata de impressão que ele coloca 130 mg de ml, só que aí em sala de aula, né, foi avisado aos alunos que aí, em vez de ml, mililitros, é decilitros, né? Mas a Unicamp aceitaria mesmo que o aluno resolvesse com ml, né, transformando para decilitros aí, né? Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que colocar isso na equação. Então, no item A, ele tinha a equação lá, CT ele vai colocar 198 e LDL mais HDL mais 130 dividido por 5, que é o triglicérides. E aí ele vai chegar numa equaçãozinha aí, onde ele vai isolar o HDL que ele pede, né? Então, o HDL vai dar 172 menos a quantidade do LDL. Como lá na tabela esse HDL está entre 40 e 60, né? Então ele coloca isso entre 40 e 60 e aí resolve, ele vai chegar no intervalo de 112 a 132. Mas esse 132 está fora da normalidade e no texto ele diz que o Pedro está, todos os dados estão dentro da normalidade. Então você tem que substituir o 132 que você obtém aqui, como limite máximo, por 130, né? E aí então você vai chegar na resposta 112 menor que LDL, menor ou igual a 130. Então o seu LDL está variando, né, entre 112 e 130, tá ok? Uma questãozinha muito, né, simples. É uma equação, é uma questão que ele envolve interpretação de texto, uma desigualdade, né, e que você tem que estar atento à tabela, né, dos dados normais aí. Agora no item B, ele aproveitou essa questão aí para formular uma questãozinha de análise combinatória, né? Ele diz aí que tem 5 amostras de sangue de 5 pessoas e não foi etiquetada corretamente. Então, de quantas maneiras poderia ser feita essa distribuição, né? Você tem 5 pessoas e 5 tipos de sangue, né? 5 amostras de sangue. Então, é, na verdade, uma permutação entre os 5, né, elementos aí. Então, é 5 fatorial que vai dar 120 maneiras diferentes. Então, o laboratório teria que, né, faria uma distribuição de 120 maneiras diferentes. Mas aí, fazendo o exame de sangue, eles conseguem obter, né, 3 amostras com O+, né, tipo O+, e 2 de
a mais. Aí então limita, do 120 você passa a ter só 3 fatorial, que seria do sangue tipo O+, e 2 fatorial do tipo A+. Né? Como tem um E aí no meio do caminho, você vai multiplicar isso aí. 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2, então se reduz apenas a 12 possibilidades. Né? Então de 120 passa a ser 12 possibilidades. Isso responde, né, aí o item B. Então o item B tem 2 partes, né? Sem o tipo de sangue é 120 maneiras. E com o tipo de sangue você reduz isso para 12 maneiras. Tá ok? Tchau para vocês. E agora o Zoom deve comentar as próximas questões. Oi, turma. Eu vou continuar o comentário da Unicamp segunda fase matemática. Né? O Geraldo já falou até a questão 15. Eu vou continuar aqui na questão 16. Então vamos lá. Na questão 16, ele fala sobre um grupo de pessoas que resolveram encomendar cachorros quentes para o lanche. Né? Entretanto, a lanchonete enviou apenas 15 sachês de mostarda e 17 cachês de ketchup, que não era suficiente para cada membro do grupo, para que cada membro do grupo receba um sachê de cada molho. Então, dessa forma, considera-se 3 grupos. Um grupo das pessoas que recebem apenas o sachê de mostarda, um outro grupo que recebe apenas um cachê de ketchup e o grupo das pessoas que recebem os dois molhos, né, ketchup e mostarda. Bom, então na parte A, vamos lá. Parte A, como é que nós montamos esse exercício? Ele fala que na parte A assim, sabendo que para que cada pessoa ganhe ao menos um sachê, 14 delas devem receber apenas um dos molhos. Tá? Então, como é que nós fizemos? Ó? Na parte A do exercício, fizemos assim, ó, chamamos de A, o número de pessoas que recebem um cachê de mostarda. Chamamos de B, o número de pessoas que recebem um cachê de ketchup. E C, o número de pessoas que recebem um cachê de cada tipo, um de ketchup e um de mostarda, ok? Então, montamos o sistema, ó. A mais B é igual a 14, que é o total de pessoas que recebem apenas um dos sachês, ok? A mais C seria o total de cachês de mostarda, são 15. Né? E B mais C, o total de cachês de ketchup, que é igual a 17. Como a pergunta é, qual é o número de pessoas do grupo? Se você notar aqui, nós somando as 3 equações, a gente vai ter aqui 2A mais 2B mais 2C igual a 46. Coloca o 2 em evidência, fica 2 vezes A mais B mais C, passa dividindo o 2. Você vai ter que o total de pessoas do grupo, 23. Tá? Então, o problema simples era só prestar atenção na montagem do sistema, né? Chamar de A, B e C, ou X, Y e Z, como queira, né? Se eu conseguiria montar rapidinho esse sisteminha e resolver achar aqui o total de pessoas do grupo. Você percebe que nem precisou resolver o sistema completo, era só somar as 3 equações, você obteria a soma A mais B mais C facilmente, ok? Na parte B, o que ele fala na parte B? Felizmente, somente 19 pessoas desse grupo quiseram usar os molhos. Assim, os sachês serão distribuídos aleatoriamente entre essas 19 pessoas, de modo que cada uma receba ao menos um sachê. Aí ele pergunta qual é a probabilidade de que uma pessoa receba um sachê de cada molho. Então, tem que descobrir aí qual é o número de pessoas que vai receber um sachê de cada molho, né? Então, vamos lá. Como agora foi restrito aqui o número de pessoas que receberam os molhos, então a soma de A mais B mais C não é mais de 23, seria só apenas 19 pessoas que recebem molhos, né, os cachês. Aí nós temos a mais C continua igual a 15, o B mais C continua igual a 17. Somando as duas últimas, a mais C com B mais C, você vai ficar com A mais B mais 2C igual a 32. E subtrai uma da outra, a de baixo menos a de cima, você vai encontrar que o C é igual a 13. Ou seja, aí a probabilidade que uma pessoa receba um sachê de cada molho, ou seja, você tem 13 pessoas que recebem ambos os molhos em 19 pessoas que receberam o molho. Então a probabilidade procurada é 13/19. Tá? Então não foi uma questão muito difícil, ela envolveu um sisteminha,
simples, que nem precisou resolver por completo, e uma questão de probabilidade também simples, né? Que era, ele restringiu o espaço amostral, que colocou apenas 19 pessoas, que seria o denominador da probabilidade, e o achar o C é só resolver a outra parte do sistema aqui, né? Achar a incógnita C, que também não precisou resolver inteiro o sistema, era só subtrair a segunda da primeira equação, se encontrava a letra C, ok? Pois não, então vamos para a 17ª. Na 17ª, é um probleminha que se vai envolver aqui progressão aritmética e progressão geométrica, né? Vamos lá, ele fala o seguinte, que no mês corrente uma empresa registra uma receita de 600 mil reais e uma despesa de 800 mil. Aí a empresa estuda alternativas para voltar a ter lucro, tá? Você vê que a receita é menor que a despesa, né? Então, olha, para ter lucro, o que ele fala aqui, ó? Primeiramente, assuma que a receita não variará nos próximos meses. Legal. Então, a receita é constante de 600 mil. E a despesa vai ser reduzida mensalmente de 45 mil reais por mês, né, nos meses transcorridos, a partir do mês inicial corrente, né? Tá? O que acontece, então? Nós vamos ter que a receita é constante 600 mil e dessa despesa de 800 mil vai reduzir 45 mil reais a cada um dos meses seguintes. Ou seja, onde ele chamou de N o número de meses aí, né, transcorridos. Então, como é que ficaria a despesa? 800 mil e vai diminuindo 45 mil em cada N, em cada mês, né? Então, 45 mil vezes N. No primeiro mês, 45 mil, no segundo mês, 90 mil e assim por diante, tá? Bom, o que ele quer? Que ela tenha lucro, porque para ela ter lucro, né, a despesa tem que ser menor, né, que a receita. Ou seja, é resolver a equaçãozinha, 800 mil menos 45 mil N menor que 600 mil, vamos encontrar N maior que 4,44, né, aproximadamente. Ou seja, a partir do quinto mês a despesa será menor que a receita. Tá? Tranquilo o problema, né? Uma equação muito simples, era só montar a desigualdades a partir das informações dadas. Na parte B, ele fala o seguinte, suponha agora que a receita aumentará 10% a cada mês, ou seja, ela obedecerá uma progressão geométrica de razão 11 décimos, 1,1, ok? Aí, nesse caso, ele quer que escreva a expressão no termo geral dessa PG em função de N, o número de meses transcorridos, considerando como mês inicial o corrente. A pergunta é, determine qual será a receita acumulada em 10 meses, ou seja, eles querem a receita acumulada em 10 meses, ou seja, a soma, né, de todas as receitas aí nesses 10 meses. Então, era só aplicar o quê? A razão da PG é 1,1, né? E foi dado aqui, ele inclusive deu algumas informações aqui, 1,1 ao quadrado é igual a 1,21 e assim por diante, até 1,1 elevado à quinta, que é aproximadamente 1,61. Como é que a gente faz para calcular a soma dos 10? Ele quer saber a soma, a receita acumulada, ou seja, a soma dos 10 meses, né? Da receita nos 10 meses correntes. Então, a forma da soma de PG, vocês lembram, né? Se 10 é o A1, primeiro termo da PG, vezes, parênteses, Q, a razão elevada a 10 menos 1, sobre Q menos 1. Ou seja, substituir o A1, que é os 600 mil, certo? A receita. A razão 1,1 elevado a 10 menos 1, embaixo 1,1 menos 1. Bom, como é que vai calcular 1,1 elevado a 10? Essa é a única deixa do exercício que foi dada aqui em cima, que você poderia fazer de que jeito? Esse 1,1 a 10 é calcular 1,1 a quinta, que foi dado, esse valor aproximado, e ao quadrado, que 5 vezes 2 dá expoente 10, né? Potência de potência. E aí, efetuando essa continha, você vai encontrar que a soma dos 10 termos é 9.552.600 reais. Ok? Então, essa é a receita acumulada nos 10 meses. Então, problema também tranquilo. Aplicação imediata da soma de PG, que a gente fez um monte de exercício de PG durante o curso aí. Ok? Vamos para o 18. O que acontece no 18? O 18 ele me dá um probleminha de função. Ele dá uma função f de x, que a fórmula é 1 sobre a soma x mais meio, essa fração, 1 sobre x mais meio, somada com 1, tá? Aí ele define que um ponto fixo de uma função é f de x igual a x, essa equação.
Então, a pergunta da parte A é calcule os pontos fixos da função, ou seja, quando é que f de x fica igual a x? Aí é só resolver uma equaçãozinha, né? Não é tão complicado. É pegar lá a função 1 sobre x mais meio mais 1 igual a x. Tirando o mínimo desse denominador, você vai ficar com 2x mais 1 sobre 2. Esse 2 vai lá para cima, né? Ficamos com 2 sobre 2x mais 1 igual a x. Passo 1 subtraindo por Ladislau, certo? Ladislau, vocês estão acostumados, né? Aí você vai cair numa equação do segundo grau, 2x2 menos x menos 3 igual a 0, e encontra os tais pontos fixos pela definição, ou seja, x vai me dar menos 1, ou x igual a 3 meios, são as duas raízes dessa equação do segundo grau. Esses são os pontos fixos da função, tá? Na parte B, ele pede para desenhar na região quadriculada abaixo, né? Ele deu um quadrinho para você fazer o gráfico da função f e o gráfico de g. Bom, o gráfico de f que é o mais trabalhoso aí, tem que tomar um pouquinho de atenção nesse gráfico. Ou fazer através de pontinhos, ou fazer através de translações. Então vamos comentar aqui, como é que começa essa historinha aqui, né? Percebe que o domínio dessa função é x diferente de menos meio, né? Na parte A nós já temos comentado aqui, devemos ter comentado aqui que o x deve ser diferente de menos meio. O domínio é todos os reais menos o menos meio. Ou seja, nesse ponto menos meio, você traça aquela paralela ao eixo y, onde é um ponto de indeterminação. Nós fizemos exercícios desse tipo, né? A chamada ponto de indeterminação da função, onde não existe imagem, tá? Bom, o que acontece aqui? Uma maneira de achar aqui seria a raiz da função igual a 0, você vai achar onde corta o eixo x, né? X igual a menos 3 meios. Eu sempre falo para vocês, procure achar o ponto que o gráfico corta o x, se tiver raiz, ou raízes, né? E encontre o ponto onde corta o eixo y, trocar o x por 0 para obter onde corta o y. Para achar a raiz, igual a função a 0, você vai achar menos 3 meios. E para achar onde corta o eixo y, troca o x por 0, você vai encontrar a ordenada 3, tá? Agora, como é que podia fazer esse desenho, além dos pontinhos? Você podia pensar na hipérbole, 1 sobre x para começar. 1 sobre x é aquela hipérbole equilátera, né, que nós fizemos várias vezes em sala de aula, esse exercício é um clássico, hipérbole equilátera. E aí, o que acontece? Fazendo 1 sobre x mais meio, o que acontece quando você soma meio ao x? Ela translada meia unidade para a esquerda. Quando você faz x mais meio, onde o ponto de indeterminação é menos meio, ou seja, se desloca para a esquerda o gráfico. Então, vai pegar a hipérbole e andar meia unidade para a esquerda. Ela vai ficar transladada essa meia unidade, tá? Agora, daqui eu tenho que somar uma unidade a essa função. Ou seja, o que faz? Quando você soma 1, a função sobe tudo uma unidade. E aí você vai ter o desenho que está ao lado aqui. Então eu coloquei uma tabelinha com os valores aqui, ó, x igual a 0, a imagem é 3, onde corta o y, a raiz, que é menos 3 meios, dá 0, e os pontos que ele pede para desenhar os pontos fixos. Né? Por que ele pede para desenhar a reta y igual a x? Onde essa reta y igual a x intercepta a hipérbole, são os pontos fixos, ou seja, quando o x é menos 1, a imagem é menos 1. E quando o x é 3 meios, a imagem é 3 meios. Então são esses dois pares ordenados, menos 1, 3 meio, 3 meios, ou 1,5, 1,5. Tudo bem? Então esse seria o exercício um pouquinho mais difícil, um dos mais difíceis que eu achei da prova da Unicamp. Foi o que teve um pouquinho mais de dificuldade de fazer o desenho. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e espero que vocês tenham se saído bem nas questões. Um grande abraço.